Oi gente, tudo bem com vocês? Então galerinha, tô passando aqui hoje, né? Esse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo na minha vida. E assim, foi uma coisa que eu fiquei pra mim, sabe, assim, por muito tempo. Eu lembro que na época que eu passei por essa situação, a única pessoa assim que soube, assim, porque estava do meu lado, foi o meu marido, né, o Hamilton. Mas assim, e depois disso eu comentei, eu acho que com uma pessoa mais sobre isso, né, sobre o que aconteceu. Para algumas pessoas que já me conhecem pessoalmente, sabem que há 6 anos atrás eu perdi a minha mãe. E assim, foi muito difícil para mim, né? Para mim, para minha família, foi muito difícil perder a minha mãe, né? Porque foi uma coisa muito rápida, nós não esperávamos, né? Não estávamos prontos, nunca estamos, na verdade, né? Para perder alguém que a gente ama, né? Mas assim, foi um momento muito difícil mesmo, sabe, na nossa vida. E assim, eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas assim, muitas pessoas me conhecem, né? E nunca souberam, não sabem, como eu falei, nunca comentei com ninguém, que eu tive crises de ansiedade, eu tive depressão, eu estive em um quadro de depressão muito forte mesmo, né? Eu me lembro que no ano de 2017, que foi o ano que a minha mãe morreu, foi um ano muito difícil para mim. Mas o ano de 2018 foi pior ainda, porque o tempo passava e eu não conseguia de forma nenhuma lidar com a perda, não sabia lidar com as dores, né, do luto, com as dificuldades. Eu não conseguia sair do primeiro estágio do luto de jeito nenhum, né? A gente sabe que o luto aí tem algumas etapas e nós precisamos passar por essas etapas do luto, né? Mas eu não conseguia, né, de jeito nenhum. E assim, foi muito difícil, sabe? E eu me lembro que no ano de 2018, 2019, se não me falha a memória, eu estava assim no pior momento da minha vida, mas no pior momento mesmo, sabe? Assim, eu não tinha vontade de viver. Eu não via motivos para continuar vivendo, sabe? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, mas eu olhava para os meus filhos e eu não via motivação, sabe? E eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque eu ficava olhando, meu Deus, eu tenho 2 filhos e eu não conseguia ver motivos nem neles para continuar vivendo, sabe? E assim, por mais triste que seja, mas eram esses tipos de pensamentos que eu tinha, sabe? E esse sabe meu sabe, é da minha vida. Então, o que que acontece? Eu não tinha, sabe? Ao contrário, eu me sentia um peso. Eu olhava para os meus filhos e eu dizia, gente, como eu sou inútil na vida dos meus filhos, como que eu vou continuar vivendo se eu não tenho utilidade nenhuma para eles, sabe? Eu me sentia realmente. E na minha mente, assim, ninguém ia me ajudar, ninguém me entendia, ninguém estava no meu lugar, ninguém sentia a minha dor. Então, sabe, eram pensamentos assim horríveis, de verdade. Então eu comecei a ter crises fortes de ansiedade. Eu saía para trabalhar, eu tinha voltado a estudar, né, porque eu queria entrar para a faculdade. E eu fui concluir o ensino médio, que eu tinha parado quando mais nova. E, enfim, né, tudo isso para tentar ocupar minha mente. Saía aparentemente com as pessoas super tranquila, mas quando eu voltava para casa, quando eu voltava para minha vida, assim, para minha casa, sabe? Quando eu voltava assim, ou que eu estava em algum lugar, até mesmo no trabalho, algumas vezes eu parava e eu ficava, sabe, com pensamentos horríveis, assim. Eu comecei a ter pensamentos ruins mesmo. Comecei a pensar em suicídio, eu comecei a pensar que a minha vida era inútil, de que não faria sentido nenhum continuar, sabe? Enfim, todos aqueles pensamentos horríveis que vêm à nossa mente. E assim, por mais que eu tente, assim, externar o que eu passei, é impossível, sabe? Eu não vou conseguir com palavras expressar. E talvez você que esteja aí do outro lado me assistindo entenda o que eu tô falando, porque você esteja passando ou já passou por algo como o que eu passei, sabe? E era horrível, porque assim, por mais que eu tentasse buscar refúgio em outra coisa, tentava achar sei lá, uma saída e parecia inútil, sabe? Então eu comecei a me sentir inútil. Eu comecei a me sentir um peso para todo mundo, para os meus filhos, para minha família, para o meu marido. E eu me sentia mal, sabe, o tempo inteiro. Então assim, eu comecei a pensar, a única saída que tem é eu acabar definitivamente com esse sofrimento.
né? Então, assim, ninguém vai sentir nada, eu não vou sentir mais nada e vai ficar tudo bem, né? E essa era a única saída que eu via, sabe? Assim, pra mim. E eu me lembro que nesse período que eu estava no momento mais, assim, trágico desse momento, dessa fase que eu estava passando, desse quadro depressivo, de ansiedade, crise de ansiedade, eu recorria a algumas pessoas que eu achei que poderiam me ajudar, né? Assim, existem pessoas e pessoas, né? E eu me lembro que o mais importante que eu quero deixar para vocês aqui registrado é que as pessoas ao nosso redor, elas se importam sim, tá? E eu só percebi isso depois. Enquanto eu estava envolvida ali naqueles sentimentos, eu não conseguia ver as pessoas me ajudando, eu não conseguia ver o esforço que as pessoas faziam para tentar me ajudar de alguma forma, sabe? Era como se eu estivesse cega, sabe? E eu só conseguia enxergar a minha dor, sabe? E era só isso. Só conseguia ver ali o meu sofrimento e tal. Eu não conseguia realmente. Quando eu recorri a essas pessoas que eu falei, infelizmente eu não tive ajuda, mas eu recorri às pessoas erradas. Eu achei que essas pessoas pudessem me ajudar, havia possibilidade dessas pessoas me ajudarem. Mas por que eu tô falando dessas pessoas que não me ajudaram? Ah, Aliciane, mas você tá falando, você vai desmotivar as pessoas a pedirem ajuda? Não, gente, porque as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que eu menos esperava, de onde menos esperava, foi de onde veio a ajuda, sabe? De onde as pessoas começaram a me ajudar, começaram a perceber sem eu falar e começaram de alguma forma a tentar me cercar e me ajudar. E as pessoas que eu recorri, infelizmente, realmente não me ajudaram, não vou mentir, né? Não me ajudaram, mas eu recorri às pessoas erradas, né? Naquele momento. E eu tô falando isso pra você aí do outro lado, se existe alguém que te pede ajuda, né? Se você é alguém que recebeu o pedido de ajuda, não negue esse pedido. Ajuda. Se você não souber como você ajudar, busque ajuda para ajudar a pessoa que te pediu ajuda, mas não negligencie um pedido de ajuda, um pedido de socorro, sabe? Hoje a gente vê muito nitidamente, as pessoas estão pedindo ajudas a maioria das pessoas, na verdade, que sofrem depressão, que estão passando por um momento como esse que eu passei, elas não pedem ajuda diretamente, elas pedem ajudas indiretamente. Agora com a rede social, com o telefone, sabe? As pessoas postam muitas coisas, sabe? Você vê lá muitas postagens de pensamentos suicidas, de coisas depressivas, são pedidos de ajuda, sabe? Nós precisamos ficar atentos a isso, sabe? As pessoas às vezes não buscam ajuda direta como eu fiz, né? Ali com muita dificuldade, relutância, mesmo assim eu fui pedir ajuda, mas Deus, ele prepara as pessoas, né, para nos ajudar, e foram as pessoas que eu, assim, não esperava, né, que me ajudaram, assim, de alguma forma a passar por aquele momento, né? Então, assim, é importante nós estarmos com um olhar atento, é importante nós prestarmos atenção aos sinais que são dados, é importante nós sermos um ombro amigo, nós sermos ali, Aliciane, mas eu não sou terapeuta, eu não entendo nada. Não precisa, gente, para ajudar alguém, só precisa ter amor no coração, só precisa ter empatia, só precisa ser sensível, só precisa ser amigo, só precisa querer ajudar, porque é um convite para assistir um filme, é um convite para dar uma saída, é uma visita, sabe, que você faz, é uma insistência ali de que a pessoa é importante, de que vale a pena, sabe, são palavras, são atitudes que fazem a diferença, sabe? Que é isso que a gente precisa quando nós estamos passando por momentos. Nós não precisamos de muita coisa, sabe? São coisas simples, mas que fazem uma diferença muito grande, entende? E às vezes a gente se prende muito ao extraordinário, quando na verdade nós precisamos só do simples, do mais simples, sabe? Como o que eu falei, né? Um convite para sair, um convite para ver um filme, gente, faz muita diferença, tá? Eu lembro que a minha irmã, nesse período que eu estava nessa fase bem difícil da minha vida, eu dizia que ela era a minha irmã inconveniente, a inconveniência do bem, né? Porque ela dizia assim, eu vou na tua casa, eu dizia, não quero ver ninguém, eu não tô a fim de receber visita, vou descansar. E quando eu via, ela chegava lá, e quando ela ia, mesmo sem eu querer receber, ela ia e o meu dia era diferente, eu passava a semana diferente, sabe? E assim, ela insistiu, não desistiu de mim, né? A minha irmã que mora aqui no Rio. E assim, foi muito bom, sabe? A insistência dela, eu vi assim, o quanto ela me amava, o quanto eu era importante para ela, para os meus sobrinhos, para os meus filhos, e isso foi mudando a minha vida. E coisas simples, sabe? Ela vinha me visitar, só passava para me ver, passava às vezes
40 minutinhos, 20 minutinhos e ir embora, mas me via, sabe? Isso fez uma grande diferença. São essas coisas, sabe? Não precisa de muito. Claro que um profissional, gente, profissional é de Deus, assim, sabe? Procure a ajuda de um profissional, sim, porque em um quadro depressivo, quando você tem crise de ansiedade, quem vai te ajudar da melhor forma possível é um profissional de saúde, tá bom? Saúde. E isso faz uma diferença muito grande mesmo. Então procure um profissional, peça ajuda, não tenha vergonha, não existe, não é vergonha pedir ajuda, tá bom? Busque ajuda sim, porque você é importante, porque você vale muito, porque a sua vida importa, porque você é especial, tá bom?